Olá a todos do Jornal Mais Bragança, quero mandar uma boa tarde para vocês, são 1h46 e hoje vamos começar aqui uma série de entrevistas com deputados que estão se candidatando a deputado estadual, federal, e hoje vamos começar aqui com o candidato a deputado federal, Renan Oliveira. Renan, prazer estar com você aqui. Prazer é todo meu, Manuel. Obrigado pelo convite. Mas eu gostaria que você se apresentasse melhor, dissesse quem que você é. Eu sou o Renan Oliveira, sou natural de Bragança Paulista, sou professor, tenho 32 anos, comecei a minha atuação política no ano de 2001, nos movimentos contra a corrupção do então governo de Fernando Henrique, aqui bem pertinho, na Praça Raul Leme, e desde então nunca deixei de me envolver com política. E fui candidato 4 vezes, a vice-prefeito de Bragança em 2012, a deputado federal em 2014, a prefeito em 2016 e agora deputado federal. Perfeito, Renan. Hoje a gente vai estar com um tempinho um pouco mais reduzidos por alguns contratempos, mas eu gostaria que você explicasse brevemente, Renan, se existe de sua parte alguma proposta para redução de gastos e salários absurdos que a máquina pública, infelizmente, acaba patrocinando atualmente. Olha, Manuel, com certeza. Uma das propostas nossa e do nosso candidato a presidente Guilherme Boulos, junto com a Sônia Guajajara, a professora Elisete, governadora, Silvia Ferraro no Senado e Daniel Cara, é enfrentar os privilégios. Uma das formas de enfrentar os privilégios é reduzir os salários da cúpula, tanto do judiciário, de todo o funcionalismo público, que é uma cúpula, não é a maioria, e também das empresas privadas. Para enfrentar privilégios, tem que fazer uma reforma tributária, auditar a dívida pública e reduzir os supersalários. Perfeito, Renan. Então essa é a sua posição em relação a isso. Perfeito. E nós sabemos hoje, Renan, que os políticos passam por uma situação de descrédito, né? Infelizmente, por alguns motivos aí que nós vemos na mídia, entanto. Como você pensa em reverter esse quadro e trazer uma liderança de qualidade na política? Olha, Manuel, a gente sempre fala o seguinte, eu não sou político profissional, eu sou professor, me sustento com o meu trabalho e nem quero ser político profissional. A gente acredita que precisa de mais pessoas, entre aspas, normais, que são as pessoas que se sustentam pelo seu trabalho, que não são políticos profissionais, atuando na política. Esse é o meu caso. Eu atuo porque eu acredito que a política passa por todas as dimensões da vida e as decisões políticas incidem na nossa vida. Então, quanto mais pessoas comprometidas participarem, mais qualidade a política pode ter. Ok, Renan. E Renan, qual que é a sua posição em relação e suas propostas para a gente superar os graves problemas de como desigualdade social, irresponsabilidade ambiental, das várias violências e preconceitos que existem? Qual que é a sua posição em relação a isso, Renan? Então vamos lá, são 3 eixos, né? Isso. Desigualdade social, voltando para o primeiro, o Brasil tem que enfrentar privilégios, tem que fazer uma auditoria da dívida, porque quase metade do nosso orçamento é pago para Bolsa Banqueiro, é destinado a juros e rolagem da dívida pública, que o Brasil nem precisa pagar, os juros e a rolagem são inconstitucionais, inclusive. E uma parte muito pequena vai para a educação e para a saúde. Então a gente precisa auditar a dívida para que a maior parte do orçamento vá para as áreas sociais. Além disso, fazer uma reforma tributária progressiva, que taxe os mais ricos, as grandes fortunas, as heranças, quem vive de renda realmente, não quem trabalha. Então uma reforma tributária vai distribuir, a população mais pobre vai poder pagar menos impostos. Com relação à questão ambiental, eu fiz o meu mestrado na Unicamp em Política Científica e Tecnológica sobre o tema ambiental. E aí eu queria destacar a questão do Lago do Taboão. O Lago do Taboão só foi desassoreado porque uma parte do ativismo social da cidade lutou para que isso acontecesse. Não é mérito dessa administração que está aí. Essa administração só executou a pressão que veio da sociedade. Então a gente tem que manter, preservar os nossos mananciais para a gente ter vida. E por fim, as violências. Vamos lá, para fechar. Teve uma proposta também de levar para a Câmara Federal uma lista suja do machismo. As empresas que pagarem menos para as mulheres em cargos iguais vão ter os seus nomes publicizados e todo mundo vai saber que é uma empresa machista. Com relação ao racismo, a gente é a favor das ações afirmativas por uma dívida histórica que a gente tem com a população negra e indígena. E com relação à população LGBT, a gente tem que combater todo o preconceito, toda forma de ódio que, em especial, a candidatura do Jair Bolsonaro tem colocado na ordem do dia, porque as pessoas têm que ser o que elas são. De fato, e isso não tem que ser barrado, não tem que ser banido de forma nenhuma, porque só gera mais violência, inclusive quem estimula a violência volta contra si próprio. Perfeito, Renan. E como você vê sobre a corrupção e como você se posiciona aos recentes escândalos de corrupção no cenário nacional e o que o seu partido tem para combater os crimes nesse sentido de corrupção, Renan?
Olha só, Emanuel, é muito importante destacar o seguinte, muitas vezes as pessoas confundem o PSOL com o PT. É muito importante separar o PSOL do PT. O PSOL saiu do PT, foi expulso do PT no escândalo do Mensalão. Então o PSOL nunca esteve envolvido em nenhum escândalo de corrupção. E se quando há algum indício de alguma figura do PSOL, ela é expulsa. Então combater a corrupção para a gente é uma prioridade absoluta e a gente quer se diferenciar tanto do PT como da direita clássica que sempre nadou na corrupção. Então você acha que já desvinculou do PT, então tá tranquilo, é isso? A gente já nasceu desvinculado do PT. Perfeito. A próxima pergunta, Renan, é o seguinte: quem está financiando a sua campanha? A nossa campanha, no meu caso, esse ano é a primeira vez que existe o fundo eleitoral. Né? Então eu recebi do fundo eleitoral R$3.000, está lá declarado, e de doação privada até agora eu tive uma doação da minha tia, que é amiga do Zé de Lima. Um abraço para o Zé de Lima, inclusive, que doou R$810. Então, agora, por enquanto é isso, 3.000 de fundo eleitoral, 810 de doação. Quando podia receber a doação de empresa, a gente já não recebia, o pessoal não recebia. Inclusive, em 2014, das candidaturas que não recebem doações de empresa, eu fui a mais votada na cidade. Perfeito. E, Renan, como você avalia o posicionamento da mulher na política hoje? As mulheres estão ocupando cada vez mais os espaços, né? Eu tenho muito orgulho aí, mandar um abraço para minha mãe, para minha tia, que eu já citei, para Terezinha, para Luiz, para Ingrid, para minha companheira. E as mulheres estão cada vez ocupando mais. Então a gente tem a Sônia Guajajara, a primeira indígena candidata a um cargo majoritário em 518 anos, desde que os portugueses chegaram no Brasil. É a primeira vez. E as mulheres estão chamando, para o próximo sábado, agora dia 29, um ato contra o Bolsonaro, contra o fascismo, contra o machismo, contra toda forma de opressão. Então, as mulheres podem falar por elas mesmas que elas estão ocupando os espaços. Ok. Renan, quais são os seus planos de proposta, caso seja eleito, e também o interior, principalmente, pode esperar investimento e atenção de você? E também quando se fala em região Bragantina, principalmente, em relação à saúde e segurança e as rodovias que necessitam urgência de melhora. Uma pergunta que engloba muito a parte do interior, né? Jóia, então vamos lá. O nosso mandato como representante de Bragança na Câmara Federal, alguns eixos que a gente pode levar dentro disso que você colocou, Emanuel. Saúde, por exemplo. A nossa cidade, ela não tem um AMI. O AMI foi para Atibaia, mas a gente sabe que a principal cidade da região é Bragança, não por questões bairristas e tal, mas porque Bragança está mais próximo das cidades do Circuito das Águas, a rota para Minas Gerais. Então Bragança precisa ter um hospital público, precisa ter uma AME, e isso a gente vai brigar lá. A gente falta hoje aqui no município exames, então um deputado pode lutar para a gente, por exemplo, comprar equipamentos para o SUS. Isso a gente não tem. A gente levantou, a gente fez uma análise econométrica e a principal demanda da saúde no município são exames simples, exame de imagem e tal. Então isso um deputado pode lutar, o nosso mandato vai lutar. Outra questão da segurança, a gente viu os índices de segurança piorando. Então a gente vai lutar também na Câmara Federal para propor uma polícia inteligente, equipada, que investigue os casos e não que fique só aí perseguindo o jovem negro na periferia, porque tem coisa muito mais importante para fazer. E com todo respeito aos policiais, que são trabalhadores, não têm nem o direito de se sindicalizar e ganham muito pouco. E a outra questão que você falou, desculpa? Saúde, segurança... E a necessidade de melhorias nas rodovias. Sim. As rodovias, a gente respondeu agora, no último domingo, no espaço também de live no Facebook, o seguinte: a gente precisa expandir o nosso modal, não ficar só no modal rodoviário. A gente tem que lutar para um modal ferroviário, que seja integrado, que vá também para um modal hidroviário no litoral. Mas isso não é possível em 4 anos, a gente vai lutar para acontecer. Enquanto isso, a gente tem que auditar os pedágios, diminuir os pedágios da região e de forma nenhuma privatizar as rodovias que não têm pedágio ainda. Além disso, lutar para duplicar as rodovias que ainda não são duplicadas, para o motorista poder viajar em segurança. Mandar um abraço aqui para os nossos ouvintes que estão nos ouvindo. Cris Oliveira, um abração, Cris, o Samuel Moraes, o Ted também estão nos assistindo. E a Gabriela Rocha deixou até um comentário aqui. Exames está uma vergonha em Bragança Paulista. Aliás, a saúde em geral em Bragança está meio complicada. Como o deputado mesmo falou, que irá tentar trazer algumas melhorias para cá, não é?
Isso, a saúde foi privatizada, né? Aqui passou para as mãos de uma OS, que é uma organização social, mas que na verdade é uma pequena empresa com nome diferente. E o que tem acontecido é que essas OS, elas recebem dinheiro público, não tem que prestar conta praticamente nenhuma, e muitas são verdadeiras máfias, é isso que a gente está vendo de 2013 para cá. Então o nosso mandato na Câmara Federal vai lutar para, inclusive, apresentar um projeto de lei para que a saúde pública local não possa mais ser privatizada. E junto a isso lutar pela compra de equipamentos através de verba pública, né? Ok. Candidato, agora você vai ter um pouquinho mais de tempo para explicar nossa última pergunta aqui, que na verdade, é um espaço livre para você poder falar um pouquinho das suas considerações finais e um pouquinho do seu trabalho dessa campanha. Olha, Manuel, mais uma vez agradecer, né, mandar um abraço para todos da Rádio AM aqui de Bragança, para o Jornal Mais Bragança, para todo mundo que se envolveu aí, que participou da organização, porque eu sei como que é difícil vocês tocarem um trabalho assim de organização. Aqui é rápido, né, mas fora tem toda uma organização, então muito obrigado. Todo o espaço de comunicação é sempre muito bem-vindo. Essa é uma outra pauta que o nosso mandato vai lutar também para democratizar a comunicação nas cidades do interior. Então eu quero agradecer para você que acompanhou a gente. Se eu conseguir conquistar, né, o seu voto, né, posso falar o número aqui? Posso? Então eu sou candidato a deputado federal, meu nome é Renan Oliveira, com o número 5028. Peço o seu voto 50 de ponta a ponta, analise os candidatos, entre nas nossas redes sociais, Renan Oliveira PSOL, no Instagram e no Facebook, e vou passar também o WhatsApp, que é o meu número pessoal, está aqui no meu bolso, é 984490746. A nossa campanha, Manuel, não tem ninguém pago. É todo mundo voluntário, todo mundo faz porque acredita. Se você se identifica com esse projeto, vem com a gente, vote 5028, dia 7 de outubro. E Renan, quais são as suas propostas para trazer aqui para quem está nos assistindo? Assim? Tem alguma proposta em si que você vai lutar fielmente? Olha, eu falei da questão da saúde, né, e da segurança. Eu queria destacar também a questão da educação. Acho que a nossa região precisa muito de uma Unesp, uma Universidade Estadual Paulista. As universidades estaduais têm sido sucateadas, a USP, a Unicamp e a Unesp. Uma universidade estadual, ela modifica toda uma região. As pessoas se envolvem mais, participam mais politicamente, se formam melhor, e a nossa região não tem uma Unesp, várias outras cidades menores têm. Então eu vou lutar no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, para trazer uma Unesp, uma Universidade Estadual Paulista, que é pública, gratuita e de qualidade para a nossa região. Perfeito, então. Vamos ficando por aqui com o deputado candidato a deputado federal, Renan Oliveira. E já quero mandar um abraço a todos que estão nos acompanhando. E essa semana, quero reforçar isso, iremos entrevistar, falar com vários candidatos aqui da região, para você conhecer um pouquinho mais, para você já estudar um pouquinho mais aqueles que vocês podem cogitar em votar. Tá bom? Lembrando que é sempre bom, como o próprio Renan falou, é sempre bom você estar vendo as propostas, analise muito bem quem você pretende votar, tá bom? Se baixe com os mesmos princípios que os seus, para depois não ter reclamações a mais, não é, Renan? E finalizando por aqui, um forte abraço a todos, até amanhã, tá bom? Fiquem com Deus e até mais.